Olá, meu nome é Júlia Galvani, esse é o quadro Pioneiros de Luz. Estou aqui com o pastor Manuel Xavier e sua esposa Odete, que vai compartilhar conosco uma entrevista sobre o seu ministério. Pastor, muito obrigada por participar com a gente. Tudo bem com o senhor? Ok, tudo bem. Estamos às suas ordens. Primeira pergunta, pastor. Nos fale um pouquinho o seu nome completo, onde que o senhor nasceu, quais são seus pais e os seus irmãos. Eu nasci no estado da Paraíba, no interior da Paraíba, em 1934, novembro. E meus irmãos são eles Hermenegildo, João, Luísa, Armando, Luzia e Humberto. Quem são seus pais? Meus pais são José Xavier de Lima e Ana Honorato de Lima. Ok. E qual que é a data do aniversário do senhor, o dia e o mês? O dia 23 de novembro de 1934. Legal, pastor, muito bem. Quem é a sua esposa, pastor? Apresente para nós qual é o nome dela e quando que vocês se casaram e quais são seus filhos. Aqui nós temos, a minha esposa chama-se Odete Gomes Xavier de Lima e temos duas filhas, Suzy e Silze. A Suzy é funcionária aqui no UNASP e a nossa filha Silze, também casada, mora na Suécia. Muito bem. Quando que vocês se casaram? Nós nos casamos no dia 27 de julho de 1963. Ok. Dona Odete, vou passar a palavra para a senhora. Gostaria de saber um pouquinho seu nome completo, quando que a senhora nasceu, onde? Meu nome completo, eu tenho que colocar o pedaço de casamento, né? Bete Gomes, que é da minha família. Xavier de Lima, que é dele. E quando que a senhora nasceu? Nasci em 1937, né? 37. Dia 15. 13 de julho. 13 de julho. Isso. Dona Odete, nos conte um pouquinho como que a mensagem adventista chegou à sua família. A senhora nasceu num lar adventista, como que foi? Seria muito bom se fosse, né? Mas não foi. Foi assim, uma das minhas irmãs, nós temos muitos irmãos, e das minhas irmãs morava longe da casa dela, em outro estado, e ela aceitou a verdade lá. Mas eu nada sabia. Quer dizer, eu soube isso quando eu estava fechando as malas, alguém da vizinhança vinha e falou assim, eu sei que ela é crente, você ainda vai lá assim mesmo? Foi assim. Então, eu fui lá na casa da minha irmã, porque a minha última irmã, solteira, fora eu, ia se casar. Então, eu tinha que estar lá. Então, minha mãe adotiva me deixou ir lá. E eu fui. E lá, eu cheguei, para minha surpresa, eu não esperava isso, a casa cheia de livros por todo canto. Eu fiquei assim, assim, olhando e tal. Minha irmã falou assim, você gosta de ler? Já sei, né? Falei, sim, muito. Então, ela falou assim para mim, olha, se você gosta mesmo de ler, você precisa se inscrever num programa nacional que era Voz da Profecia, sabe? Mas eu não sabia o que era, né? E eu, como gostava de ler, eu falei assim, que bom, né? E ela mandou, e
e a resposta veio. Eu gostei, porque vem assim as primeiras lições, são bastante simples e interessantes. Então, eu comecei a responder, mas não com vontade de ser adventista. Eu queria saber o que a minha irmã queria que eu lesse. E deu que eu vi que ali tinha uma verdade muito mais perfeita e forte do que eu sabia. Foi assim. Então, pela graça de Deus, eu fui batizada e fui para o colégio, para o IASP aqui. Estudei lá e nos casamos. Lá nos conhecemos e nos casamos. Muito bonita essa história, dona Odete. A senhora gostaria de falar para a gente um pouquinho? Qual foi sua contribuição à igreja ao lado do seu esposo? Olha, ao lado do esposo, eu acho que não foi muito. Mas logo que eu me tornei adventista, a igreja me deu uma carga que eu nem sabia o que era. Uma série de conferências, comecei a dar estudos bíblicos, trabalhava na obra bíblica. Trabalhei em algumas conferências, pela graça de Deus, levamos algumas pessoas para a igreja, entre elas algum pastor que anda por aí, bem interessante. Deus me deu essa vantagem, essa oportunidade que me foi muito, muito feliz. Eu, então, fiquei amando demais o trabalho da obra bíblica. Então, terminou uma série de conferências que eu fui convidada, sem a primeira coisa, só recém-batizada. Então, eu, assim, fiquei apaixonada mesmo por encontrar pessoas que queiram conhecer este Jesus. Bom, minha formação, eu fiz pedagogia e algumas coisinhas a mais em cima desse assunto, e trabalhei. Quando eu chegava numa igreja que precisava de uma professora, eu trabalhava. Quando não tinha essa necessidade, eu sempre procurava trabalhar, achar alguma pessoa que quisesse seguir a Cristo. Deus sempre me mostrou. Amém. Pastor Xavier, voltando para o senhor, onde que o senhor fez ensino fundamental, ensino médio, e depois, como que o senhor foi para o colégio, como que foi, que ano que o senhor se formou em teologia? Desde dezembro de 1955, eu fui para o colégio, para o NASP, naquele tempo era GAC, Ginásio Adventista Campineiro, e recém-batizado, no interior do estado de São Paulo, e lá comecei o meu curso fundamental. Passei 6 anos no internato. Depois saí de lá para fazer o segundo grau em contabilidade, não é? E depois comecei o curso de teologia e terminei em 1967. Pastor, como foi que o senhor ou a sua família aceitou a mensagem adventista? De quem o senhor recebeu estudos bíblicos? Quando foi o seu batismo? No interior de São Paulo, na metade dos anos 50, eu cheguei na região de Andradina. Eu era de uma família católica, praticante. Eu era seguidor de Nossa Senhora da Conceição. E estava trabalhando perto de Andradina quando eu contraí uma enfermidade grave, febre tífoide, e fui internado na Santa Casa de Andradina.
Lá eu fui desenganado pelos médicos, passei muitos dias lá, internado, fui desenganado pelos médicos. Depois, por um milagre da medicina, e talvez Deus também, é lógico, eu fui curado e recebi alta. E ao receber alta, meus pais moravam no Nordeste brasileiro, no estado da Paraíba, eu estava sozinho, muito fraco ainda por causa do hospital, e numa cidade perto de Tupi, Paulista, eu fui passar a primeira noite, não tinha onde pousar, fui pousar debaixo de uma árvore na praça da cidade, um charreteiro passou e me viu lá, um jovem, desceu da charrete, falou comigo e me levou para a casa de um senhor para eu passar a noite. E aquele senhor era adventista. Eu não conhecia os adventistas, nunca ouvi falar na igreja adventista. Ali começou o meu adventismo. Dali eu fui para Monte Castelo, onde fui preparado para o batismo pela família Cruz. Me batizei no dia 18 de setembro de 1955 e em dezembro fui para o colégio. Muito legal, que bênção essa história, pastor. Depois que o senhor se formou em teologia, quando foi seu primeiro chamado? Meu primeiro chamado foi para a Associação Paulista, era paulistona, era um só campo para todo o Brasil. Ali eu fui chamado como pastor e o meu primeiro trabalho foi numa conferência de evangelismo público. Muito bem, pastor. Agora, eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho, nos anos seguintes, onde foi que o senhor trabalhou, quais os anos, e especialmente nos conte alguma história interessante sobre o seu ministério, uma história de bênçãos. De São Paulo, eu fui para o IAP antigo, ainda era em Curitiba. Lá eu fui preceptor e fui professor de Bíblia. Depois, eu fui para a Associação Brasil Central, como departamental de Educação e Jovens. E depois voltei para São Paulo, para o estado de São Paulo, como pastor no interior, em Piracicaba, por exemplo. Eu fui pastor em Piracicaba, aí vim para o IASP como preceptor e professor de Bíblia também. Depois eu fui preceptor no IAE nos anos 82, depois departamental da Associação Ministerial no campo de Campinas, né? Em Campinas, e depois fui diretor interno do IAE, do velho IAE, não é? Durante 5 anos. Daí, fui presidente da Missão Mato Grossense por 4 anos, em Cuiabá. De Cuiabá, fui presidente da Associação Brasil Central e ajudei, a minha administração estabeleceu a Associação Planalto Central em Brasília. De Brasília, vim como evangelista para a Associação Paulistana, onde me aposentei em 2001. Pastor, ao longo de tantos anos de ministério, quantos anos foram? Foram quase 40 anos. Ao longo de quase 40 anos de ministério, nos conte uma história interessante em que o senhor sentiu a mão de Deus sobre a sua vida. São algumas. Eu, como pastor geral em Cuiabá, um dia a secretária me telefonou, passou o telefone para mim, pastor, um vizinho aqui, a senhora em casa está endemoniada, tomada pelo demônio, 4 homens estão segurando-a e não conseguem, e a família já passou por vários lugares, centros espíritas e outras organizações das igrejas, e alguém falou
procura os adventistas. E eles estão querendo que um pastor adventista vá à casa deles. E coube a mim ir à casa dessa senhora, cheguei lá, uma tremenda confusão, uma tremenda confusão. Aqueles 4 homens segurando aquela mulher e tal. E ali eu vi a mão de Deus, que eu tremi na base quando eu vi aquele quadro, naquela sala, no quarto dela. E quando eu entrei, ela deu muitos gritos, e como que desmaiou. E eu peguei na mão daquela senhora e orei em nome de Deus, e ela se acalmou. E depois, nunca mais ela teve aquele problema. E eu pedi para alguém da igreja dar estudo bíblico, e aquela senhora tornou-se a responsável pelas dorcas da igreja. Tem uma segunda história nesse sentido. Eu estava no interior de Mato Grosso, em Alta Floresta, fui visitar as pessoas lá, o pastor de Alta Floresta a Cuiabá, são quase 700 quilômetros. Naquele tempo, o presidente andava de ônibus mesmo, busão mesmo. Aí nós estávamos de ônibus. E quando na saída, para tomar o ônibus para vir para Cuiabá, falou: pastor, o senhor precisa visitar o irmão Antônio. Ele é o maior missionário aqui da igreja, mas ele está literalmente morrendo. Os serviços funerais já foram contratados, e pelo menos orar por ele, pastor. E ele agora é uma pena, porque os próprios interessados dele estão muito tristes, porque não o terão mais em casa. E nós fomos com uns anciãos, fomos à casa do irmão Antônio. E lá nós oramos, não é? Oramos pelo irmão Antônio. Na oração falou: Senhor, quem vai cuidar desses 30 interessados? Ele batizava 15, 20 pessoas por ano, irmão leigo, semi-analfabeto. E nós fomos correndo, porque o meu ônibus estava na saída. Fui embora. O irmão Antônio morreu. Para mim, ele havia morrido. Dias depois, eu estava na igreja central de Cuiabá, fazendo alguma coisa lá, ia acontecer alguma coisa, estava lá com alguns departamentais e tudo. Chegou um senhor por trás de mim e falou: pastor Xavier, o seu Antônio, o irmão Antônio da Igreja da Floresta, que é meu tio, mandou um abraço para o senhor. Aí eu me levantei e falei: meu irmão Antônio morreu? O irmão Antônio morreu. Eu não. Quando o senhor saiu, ele se levantou. Pastor, ao longo dos seus 40 anos de ministério, qual foi o seu maior legado, em sua opinião? O maior legado de um pastor são as almas que ele batiza. Esse é o maior legado, as almas que ele ganha, que ele batiza. Os irmãos ganham, os irmãos é que ganham. E ele batiza. As instituições que são estabelecidas na sua gestão, escolas, igrejas, e que ele ajuda a estabelecer e tal. O estabelecimento da Associação Planalto Central, em Brasília, para mim foi um tremendo legado, porque só existia a Brasil Central, a Associação Brasil Central em Goiânia, 200 quilômetros de Brasília, e Brasília era a capital da República, era o Distrito Federal, importantíssimo, a capital da República, e não tinha ali uma sede de campo. E achamos por bem que deveria haver uma associação. No tempo, até colegas da União foram contra, porque falaram: você vai matar a Associação Brasil Central em Goiânia, porque ela depende muito dos dízimos e ofertas do Distrito Federal. Mesmo assim, a União votou a instituição do campo e tudo,
Eu quero dizer que a Associação Brasil Central nada sofreu de prejuízo. As duas associações hoje crescem igualmente. Pastor, com relação ao cuidado com a saúde, o senhor cuidou da sua saúde? Teria algum conselho para deixar a nova geração com relação a isso? Sabe, Júlia, no início do meu ministério, em Curitiba, fui pastor da Igreja do Portão, em Curitiba, e eu era obreiro novo, e pensei, o meu presidente naquele tempo, o professor Floriano Xavier, chegou para mim e falou: Xavier, eu quero vir falar com você, que você não é o único obreiro no mundo. Tem outros obreiros também, você quer fazer tudo sozinho. Eu trabalhava muito e tal, havia muito trabalho, e a gente trabalhava, e um dia eu experimentei um estresse psíquico, físico. E um domingo fui brincar de futebol com os jovens da igreja e desmaiei. E meus jovens me levaram ao hospital evangélico em Curitiba, hospital evangélico, e quando eu acordei estava no hospital. Passei uma semana lá para me recuperar e tal, e ali um médico judeu, no dia que ia me dar alta, o médico judeu disse: seu Xavier, é o seguinte, eu vou lhe passar uma receita muito difícil. E, cara, você vai ter dinheiro para pagar? Eu falei: doutor, eu estou iniciando o meu trabalho. Não sei se eu posso pagar, não. Ele simplesmente estava brincando comigo e me deu uma receita. Falou: você tem que fazer exercício físico. Se você não fizer, você entrega o seu trabalho porque você não tem condições de trabalhar. Ele me deu uma aula de medicina nesse sentido, neurologia. Ele falou sobre o peso do psique, do nosso psíquico, né? E o peso do nosso soma, do nosso corpo. Ele disse: o corpo e o espírito, o corpo e a mente são como uma bicicleta que tem duas rodas. Uma bicicleta, o senhor já viu uma bicicleta de uma roda só? Aí eu falei: só entre palhaços. Ela falou: você falava certo, pois aquele que usa bicicleta de uma roda só é um palhaço mesmo. Você, seu Xavier, está sendo palhaço, porque você só está exercitando o físico, a sua mente não. Você tem que fazer exercício. Desde então, era 1972, desde então eu passei a fazer exercício, a correr 3 vezes por semana, 10 quilômetros por vez, e eu me viciei nisso aí há 50 e tantos anos, e corri mais de 10 vezes a São Silvestre, me acostumei com isso, e não tive mais saudade de férias, e os exercícios físicos da minha vida foram uma bênção. E eu continuo, hoje aos 85 anos e meio, eu continuo com o meu exercício. Eu devo muito. O exercício físico está para o obreiro, está para a pessoa, com a graça de Deus, está para a nossa salvação. Ao longo do seu ministério, o senhor teve alguma pessoa que o aconselhou, que foi um mentor, que o ajudou em algum momento difícil? Eu tive meus presidentes, foram todos eles que me ajudaram muito. Eu me lembro do pastor Tércio Salles, que foi uma pessoa que me ajudou muito. O pastor Wilson Salles, o irmão dele mais velho, né? Ele me ajudou muito no meu ministério, como fazer o ministério da melhor maneira possível. E outros tantos que me ajudaram em tempo de desânimo, em tempo de desafio, de você, por exemplo, na construção do campo, na construção da sede do campo lá em Brasília, de chegar assim da sexta-feira, não temos dinheiro para pagar os funcionários da construção, e a gente tem que reunir os departamentais e os pastores do campo para a gente orar, e de maneira milagrosa aparecia o dinheiro e a gente pagava. Assim, algumas coisas, algumas histórias assim. Pastor, última pergunta.
Qual é o seu verso favorito da Bíblia? Você gostaria de deixar uma mensagem para quem assistir esse vídeo? O meu verso predileto é: eu sei em quem tenho crido. É 2 Timóteo 1:12. Eu sei em quem tenho crido. Estou bem certo que é poderoso, que guardará o meu tesouro até o final. Esse é meu predileto, porque esse versículo, para mim, resume toda a teologia da justificação pela fé. A certeza da salvação em Cristo Jesus. O mais importante na nossa vida de adventistas é manter a nossa fé e ajudar outros, né, a manter a deles. Então, eu quero dizer aqui, quem sabe que isso vai ser bom para as esposas novas que entram em tudo. Quando eu fui chamada por Deus para trabalhar, eu só tinha curso primário. Antes, estava trabalhando, logo que eu entrei na obra, assim, na igreja, eu trabalhei numa conferência, nunca tinha visto nada. Tudo que eu sabia era o que estava na voz da profecia, sabe? Nada mais. Mas Deus foi tremendamente bom para nós, para o povo todo que estava trabalhando. E, assim, foi aí que eu conheci, por causa dessa reunião, que eu conheci que a Igreja Adventista era maior do que eu pensava. Tinha colégios. E eu sempre fui doida para estudar e não conseguia, enquanto eu estava na minha família. Então, o que eu fiz? Eu peguei uns poucos dinheirinhos, fui para o Rio de Janeiro, porque eu ouvi falar da tal da colportagem. E colportei, mas não sabia como era, né? Nem eu, nem minha amiga, que estávamos quase com a mesma história. Então, eu peguei uns poucos dinheirinhos e fui para São Paulo, vim do Espírito Santo para São Paulo, e lá eu fiquei maravilhada com o colégio, com o IASP. Então, eu peguei todos os dinheirinhos que eu tinha e comprei todos os livros de uma vez, coisas que ninguém aluno faz, né? Mas eu estava tão assim, então não tinha dinheiro. Quando eu fui para fazer a matrícula, eu não podia fazer porque eu não tinha dinheiro nenhum. Mas Deus atuou de uma maneira tão maravilhosa, eu não posso contar porque vai perder o seu tempo, que no colégio, Deus me abençoou, que eu pude fazer tudo o que eu queria, estudar, sabe? Porque eles me aceitaram como aluna bolsista, mas sem nem nada de dinheiro. E Deus me abençoou, que eu pude fazer aquilo. Depois, nós casamos e eu consegui fazer ensino médio, né, todo lá no colégio, e depois ainda fui alto um pouquinho mais. Deus usou-me sem que eu pensava que podia, sabe? E assim, e a última coisa que eu vou falar, a senhora falou de ganhar almas, né? Eu não sei quantas, mas tem uma muito preciosa que eu vou dizer, mas não diga aí. Pastor Amin Rodor foi meu interessado. Quando eu estudei com ele sobre Ellen White, sabe? Era a adolescência dele. Ele estava na adolescência. Eu tinha saído da adolescência e ele estava na adolescência, no início da adolescência. Então, quando eu terminei, falei para ele tudo aquilo, ele falou assim: eu vou ser pastor dessa igreja. Amém. Que Deus seja louvado. Júlia, muito obrigado. Muito obrigada. Boa tarde para vocês.